Hallo, liebe Schüler! Olá, meus queridos alunos! Estamos aqui para dar uma pequena videoaula para você sobre a questão das terminações dos verbos no alemão. Nós vamos observar hoje os verbos regulares, ou como nós chamamos em alemão, Schwachverben. A primeira coisa para a gente entender como funciona esses finais dos verbos no alemão é entender o conceito de radical. Radical dos verbos regulares é muito fácil no alemão. Veja aqui o verbo kommen, que nós já vimos em sala de aula. Kommen, tire apenas o EN e você terá o radical. Ou seja, kommen, tira o EN, só sobrou kom e esse é o radical. Vamos ver um outro verbo? Olha aqui, wohnen. Você vai tirar o EN e vai sobrar o quê? Von, e o EN é aquela terminação típica dos verbos alemães. Em português você tem finais AR, ER, IR e OR. Por exemplo, cantar, vender, partir, pôr. Ok? Em alemão esses verbos terminam tudo em EN. Tá? É mais fácil ainda. Né? E outro verbo que nós já aprendemos em sala de aula, lernen. Lernen, tira o EN, fica lernen. Então, temos aqui agora três verbos com seus três radicais. Vamos agora, primeiramente, ver como é que se conjugam os verbos com os pronomes do singular. Tá? Os pronomes do singular você já conhece, são esses aqui que estão aparecendo aqui agora. Tá? Talvez você se assuste com o último, mas eu vou explicar logo por quê. Tá? Primeiramente, começamos com ich. É o eu do português, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o radical e vai acrescentar apenas a letra E. Radical mais a letra E. Se você pegar o du, que é o nosso você ou tu do português de Portugal, tá? O que você vai fazer? Radical mais ST. Partindo para a terceira pessoa do singular, começamos com ele, que é o EA. Você vai fazer radical mais T. Agora o próximo é o ela. Você vai fazer a mesma coisa, radical mais T. E você tem o neutro no alemão, que é o S, que nós vamos traduzir como isso. Tá? O isso você vai fazer o quê? Radical mais T. Opa, quer dizer que os três pronomes da terceira pessoa do singular, es e es, conjugam o verbo igual, ou seja, o radical mais a letra T. E agora você tem o sie repetindo aqui. Você fala, poxa, será que é o sie do ela? Não. É o senhor e a senhora. Tratamento formal que nós damos para a segunda pessoa, ou seja, em vez de falar du, que é a forma coloquial, a forma que a gente está acostumada, informal, né? Se você tratar alguém formalmente, o senhor poderia me dar uma atenção? O senhor poderia me passar essa informação? A senhora pode sentar-se, por favor? A senhora pode me entender? Esse senhor, senhora, é a segunda pessoa no formal, que no português a gente traduz esses aqui todos como sendo a terceira pessoa. No alemão, você vai ter que o sie e do senhor e da senhora em letra maiúscula vai receber o quê? O radical mais o EN. Tá? Então é como se tivesse o verbo do próprio infinitivo, tá bom? Vamos partir agora para os pronomes do plural. E aqui no plural eu vou ter uma outra surpresinha para vocês, que eu vou recordar minha infância. Os pronomes são esses aqui. E aí você está estranhando alle, mas eu chego lá. Vamos começar com via. O via é a primeira pessoa do plural, nós. E como é que a gente conjuga o verbo? O radical mais o EN. Peraí, já não era assim no começo do infinitivo? Pois é, nós usamos no nós o verbo exatamente como ele é no infinitivo. Facilita bastante, né? A segunda pessoa do plural, nós falamos você aqui no Brasil e vós em Portugal, né? É o ia. Como é que nós fazemos? É o radical mais a letra T. Facinho de pegar, né? E agora aparece o sie. Você fala, rapaz, esse sie não é o sie do ela, mas é o eles ou elas do plural. Eles ou elas, tá?
não temos um plural para o es, tá? Mas o er e o sie, do ele e do ela, tem eles e elas. E aí, como é que fica o verbo? Igual ao via, ou seja, o radical mais o en. Quando eu era mais jovem, nas aulas de alemão, eu aprendi que também tinha que se conjugar o alle. Tá? O alle nada mais é do que todos. Tá? Todos vai seguir a mesma regra do sie que acabamos de ver em cima, ou seja, radical mais o n. Então, toda vez que você tiver o uso do alle, ou de algum substantivo já no plural, você pensa terceira pessoa do singular, o en, ou seja, radical mais en. E aqui aparece o sie maiúsculo de novo, só que agora eles estão no plural, os senhores e as senhoras. Escrevemos igual, tanto o sie no singular, o senhor e a senhora, como o sie no plural, os senhores, as senhoras. E é claro que o nosso sie no plural também vai ter o radical mais o en, ou seja, igual ao via, ao sie, ao alle. Vamos tentar agora juntar tudo isso aqui? Resumindo tudo, aí você vê que o ir pega o radical mais o e, o du, o radical mais st, o es, radical mais t, o via, radical mais en, ia, radical mais t, o zi, radical en, e o zi do senhor, senhora, senhores, senhoras, com o en no final, tá? Eu tirei o ale aqui de propósito, que nós estamos mais acostumados assim na nossa didática em sala de aula, ok? Bom, se você descobriu agora como a gente acha o radical e quais são as terminações de cada verbo, está na hora da gente praticar alguma coisa, né? Vamos ver agora como é que a gente faria o kommen. Kommen é aquele primeiro verbo vir, né? Você já percebe que eu já deixei sublinhado em pontos assim o radical. Então, na realidade, é só você tirar o en, só sobrou kommen, né? E como é que ficaria, então, a conjugação? Ich komme, du kommst, kommt. Wir kommen, ihr kommt. Sie kommen, sie kommen. Então, vendo aí em vermelho aí as terminações dos radicais da mesma forma como eu os escrevi na coluna do meio, né? Ou seja, está seguindo a regra normalmente. Se eu utilizar agora o verbo wohnen, veja, o en tira fora, fica W-O-H-N de morar, né? Wohn. E aí nós temos a conjugação. Ich wohne, du wohnst, wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. Facinho também de perceber, os radicais não mudaram. Perdão, o radical mudou. As terminações de cada pronome que não mudaram aqui, né? E por fim, o outro verbo que nós tínhamos visto era o lernen. Tirou n, lern, é o radical. Ich lerne, du lernst, lernt. Wir lernen, ihr lernt, sie lernen, sie lernen. Ok? Eu espero que com isso eu tenha dado a vocês um pouco de condição de relembrar isso, tá? Agora é pegar outros verbos que você tenha também, já sabe que eles já são regulares, né? Durante o curso nós vamos sempre, em cada lição nossa, a gente apresenta um verbo regular e o irregular. A regra dos regulares está aqui. Dos irregulares nós temos que entender que existirão muitas distorções, porque por isso eles são irregulares, ou na notação alemã são Starkverb. Schwachverb são os verbos fracos, os verbos que se submetem à regra. Starkverb são os verbos fortes que batem de frente com a regra. Tá? Isso só tem um jeito de saber quando um verbo é stark e quando ele é schwach, ou seja, regular ou irregular. É usando, é aprendendo, é lendo, é se confrontando com eles. Tá? Bom, eu desejo a você aqui que você tenha tido uma boa revisão de como se conjugam esses verbos no alemão, e eu me despeço aqui de vocês com um até logo, ou melhor ainda, um Auf Wiedersehen.